question words. Tá aí uma listinha de palavras que fazem realmente toda a diferença na nossa habilidade de conversação. Na aula de hoje eu vou ensinar para você muitas question words. As primeiras pode até ser que você conheça já, mas fica aqui comigo até o final, porque eu vou te ensinar várias question words e eu tenho certeza que pelo menos duas delas vão ser novidade para você, tá bom? Mas antes de eu começar com a explicação de hoje, eu quero lembrar de algumas coisas. Primeira coisa, assista esse vídeo até o final, não somente para descobrir quais são essas duas question words que provavelmente serão novidade para você, mas também porque no final do vídeo vai aparecer algumas recomendações de outras aulas para você assistir, tá bom? Então fica até o finalzinho, porque no final vai aparecer algumas recomendações. Próximo recadinho aí antes de eu continuar, anota essas question words, faz uma listinha delas, da tradução, frases de exemplo, as frases de exemplo que eu estou dando aqui para você e também faça suas próprias, mas anotar onde? Anota num lugar que você separou com carinho só para isso, tá? Porque às vezes a gente anota em um papelzinho aqui, lá, ou então fala, e depois eu anoto, e aí esquece e não lembra mais onde que tá e não consegue consultar, tá bom? Então você pode ter um arquivo no computador dedicado a isso, mas eu acho mais simples, mais fácil ter um caderno das coisas interessantes que eu aprendi em inglês, tá? E também eu te agradeço desde já por deixar o seu gostei, por compartilhar esse vídeo e também estou esperando os seus exemplos aqui nos comentários. Combinado? Lembrando que as question words têm esse nome aí, question words, mas elas não necessariamente, não obrigatoriamente, só dá para fazer perguntas com elas, tá? Dá para fazer frase afirmativa, negativa também, sim, do mesmo jeito. Inclusive, eu vou passar alguns exemplos, tá? Vamos começar pela primeira delas e pela mais simples, que geralmente é a primeira que a gente aprende, que é what. What. What quer dizer o que ou qual. E é comum, quando a gente está falando mais rápido, sair somente o wo, e não sair o t do finalzinho, tá? Super comum, fique tranquilo. Se você entender what, você já sabe que é what que a pessoa tá falando, tá? Inclusive é legal você praticar também. Bom, vamos lá. What quer dizer o que ou qual. Então nós podemos fazer perguntas, frases usando o que ou então qual. Vamos a elas? Exemplos? Então, what are you doing? What are you doing? Quer dizer o que você está fazendo. Mais um exemplo com what, mas dessa vez com uma frase afirmativa. Vamos lá? I know what you're doing. I know what you're doing. I know what you are doing. Eu sei o que você está fazendo. Anota aí. Próxima question word, which. Which quer dizer qual. Mas teacher, você não acabou de falar que qual era what? Pera aí, antes de eu dar o exemplo, deixa eu explicar a diferença entre uma e outra. Quando eu falo what, eu tô te dando infinitas possibilidades para responder. Você pode me responder o que quiser. Então, por exemplo, se eu perguntar what is your favorite color? Que é uma pergunta super simples, bem básica para você entender. Você pode me responder qualquer coisa. Você pode falar azul banana, pode falar rosa abacaxi, pode falar qualquer resposta, tá? Quando eu faço uma pergunta com which, eu estou limitando as possibilidades de resposta que você pode me dar. Não necessariamente colocando essa limitação. Espera que você já vai entender. Imagina que, eu vou dar dois exemplos, tá? Sem limitar, falando da limitação e sem falar.
Aqui tem a limitação, tá? 3 canetas, 3 cores. Então, eu posso perguntar assim, ó. Which is your favorite color? Yellow, pink or blue? Então, eu tô perguntando qual dessas aqui que é a sua cor preferida. Se é amarela, se é rosa, se é azul, tá? Eu não tô te dando a opção de falar verde, porque não tem verde aqui nas opções que eu te dei, tá? Segundo exemplo, sem colocar essa restrição aí explicitamente, mas colocando. Imagina que tem 4 carros aqui estacionados. E eu pergunto, which is your car? Então, eu sei que um daqueles 4 carros é o da pessoa. Eu não sei exatamente qual, mas eu sei que é um dos 4. Então, eu tô olhando para esses 4 carros, a gente tá num contexto aqui, e eu solto a pergunta, which is your car? Então, eu não tô falando, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4. Não, mas mesmo sem dizer, eu estou restringindo a resposta da pessoa, tá? Então, ela vai me dizer como resposta qual desses carros que é, beleza? Então, which, ele restringe as perguntas, tá? Imagina que a pessoa tá falando assim, eu trabalho para uma montadora de veículos. Nós temos algumas montadoras de veículos e eu quero saber qual delas, tá? Então, sempre quando eu quero dizer qual deles, qual delas, qual das opções, tá? Dentro de um leque, então eu pergunto, which one, tá? Qual deles? Tô na padaria escolhendo um doce. Aí você fala, which one? Eu tô em dúvida entre 2, tá? Beleza aqui? Diferença entre what e which. What, eu não tô restringindo a resposta. A pessoa pode me dar qualquer resposta, tá? Se eu tô na padaria, eu pergunto what, pode ser que a pessoa responda a alguma coisa que não está lá na vitrine da padaria. Quando eu pergunto com which, eu tô restringindo a resposta. Beleza? Ficou claro aí? É um exemplo bem didático para entender, mas vamos aos exemplos, às perguntas e uma frase afirmativa, negativa de exemplo aqui com which, tá? Então, which is your car? Which is your car? Qual desses é seu carro, tá? Which is your car? Frase afirmativa. My car is the blue one. Which is my favorite color? My car is the blue one. Which is my favorite color? Meu carro é o azul. A qual, which, ok? É a minha cor favorita. Anota aí. Próxima question word. When. When. Lembra? Não é when, é when. Ok? When. Ó, tá. When quer dizer quando. E quando eu estou falando de when, eu estou falando de um dia, um horário, um período. Então eu pergunto, when is your birthday? Por exemplo, tá? When is your birthday? A pessoa pode me responder várias respostas, mas todas elas vão ter um tempo, um dia, um horário. Então, ela pode me responder dia e ano e mês. Ela pode me responder somente o mês. Ela pode me responder que é no verão, que é no inverno, tá? Então, a resposta vai ser sempre algo relacionado a tempo, tá? E aí, posso falar a frase afirmativa negativa com when também. Por exemplo, I don't like when it's too hot. I don't like when it's too hot. Eu não gosto quando está muito quente. Anota aí. Próxima question word. Where. Where. Where quer dizer onde. Então, quando eu estou falando de where, eu estou falando de um local, tá? Eu estou falando de um espaço físico, eu estou falando de um local. Então, por exemplo, where do you live? Where do you live? A pessoa vai me responder o endereço,
a cidade, se é no norte, se é no sul, qual país, qual continente. Todas essas opções são lugares. Então, where do you live? Onde você mora, beleza? Frase aí afirmativa usando where. I know exactly where you live. I know exactly where you live. Eu sei exatamente onde você mora, beleza? Anota aí. Próxima question word, lembrando que aquelas duas novas estão chegando já. Próxima question word, who. Who quer dizer quem, tá? Então, quando eu falo who, a resposta vai ser uma pessoa, lógico. When vai ser um dia, uma hora. Where vai ser um lugar. Who vai ser uma pessoa, beleza? Então, exemplo aí com who. Pergunta com who. Who are you talking with? Who are you talking with? Com quem você está falando? Who are you talking with? Lembrando que who, que é quem, vai no começo, e with, que é com, vai no final em inglês. Mas no português a gente fala a sequência das palavras um pouquinho diferente. A gente fala com quem e em inglês quem você está falando com, ao pé da letra aí, tá bom? Então lembra que a sequência das palavras em inglês pode ser diferente, com o mesmo resultado aí equivalente, beleza? Frases afirmativas negativas também dá para fazer. Vamos lá. This is my teacher, Marilia, who I like the most. This is teacher Marilia, who I like the most. Essa é a professora Marília, de quem eu mais gosto, ok? Who I like the most. Anota aí. Próxima question word, why. Why. Why é o porquê de pergunta, tá? Então, quando eu pergunto why, a pessoa vai me responder com um because, tá? Que é o porquê de resposta. Então, why, porquê de pergunta. Because, porquê de resposta, tá bom? Vamos fazer uma pergunta com porquê agora. Por exemplo, why do you like English? Why do you like English? Por que você gosta de inglês? E aí, a pessoa vai me responder because, tarará, tarará. Mas o because não vem ao caso aqui porque não é question word, tá? Nós não fazemos pergunta com because, só com why, lembra? Frase afirmativa negativa, dá também. Então, por exemplo, I know why you like English. I know why you like English. Eu sei por que você gosta de inglês. Então, quando eu falo eu sei o porquê, eu não falo I know the because, tá? Eu falo I know why. Então, pode ser que isso aí seja novidade para você. Importante anotar também e fazer exemplo, lógico. Então, I know why you like English. Mais um exemplo, I know why you're here. I know why you are here. Eu sei por que você está aqui. Anota aí. Beleza, agora vem aquelas duas question words que pode ser que seja novidade para você, mas fica aqui comigo que não acabou não. A gente ainda vai falar de mais uma, tá? E aí algumas variações dela, que tem uma listinha aí que você vai achar bem interessante. Fica aqui comigo, tá? Vem agora aquelas duas diferentes. Primeira delas, whose. Você já conhecia? Whose. Whose quer dizer de quem. De quem, tá? Então, whose é um possessive pronoun. Teacher, o que é possessive pronoun? Meu, seu, dele, dela, tá? Então, em inglês, mine, your, his, her, our, their, tá? Esses são os possessive pronouns.
Exemplo de pergunta com whose. Whose is this pack? Whose is this pack? De quem é esse pacote? Então, de quem? Whose. Frase afirmativa negativa. Posso também. Só que aí ele vai, às vezes, significar cujo, tá? Deixa eu dar o exemplo, você já vai entender. That is Sarah. Whose car is the blue one? Vou repetir. That is Sarah. Whose car is the blue one? Tá? Aquela é a Sarah, cujo carro é o azul. Deu para entender? Então, aquela é a Sarah, cujo carro é o azul. Então, o carro da Sarah é o azul e aquela lá é a Sarah. Beleza? Anota aí. Segunda question word diferentona aí. Whom. Você já conhecia? Whom. Whom. Vamos aos exemplos. Pergunta e frase afirmativa. Whom are you going to talk? Whom are you going to talk? Então, com quem você vai conversar? Anota esse exemplo e anota a comparação com who apenas, tá? Se eu fizesse essa pergunta com who, ficaria assim, ó. Who are you going to talk to? Tá? E aí o whom, ele é um juntado aí do who com to, tá bom? Nesse contexto, nesse exemplo aqui. Então, who are you going to talk to? É a mesma coisa que dizer whom are you going to talk? Antes de eu dar a frase afirmativa aí de exemplo, anota aí. E agora, as frases afirmativas com whom. Por exemplo, I'm going to call John, whom I need to talk. De novo, I'm going to call John, whom I need to talk. Que é a mesma coisa que dizer I'm going to call John, who I need to talk to. Ok? Eu vou repetir as duas para você ver bem a diferença. I'm going to call John, whom I need to talk. I'm going to call John, who I need to talk to. Pegou? Então anota aí. E por último, o nosso querido how. Por último, mas não menos importante, não é? Muito bem. How significa como. Só ele sozinho, bonitinho lá, como, tá? Ele e mais um adjetivo, quão. Ou então algumas outras variações que nós já vamos chegar lá. Então vamos começar pelas clássicas. Por exemplo, how are you? How are you? Então, como está você? How do you do this? How do you do this? Como você faz isso? How can I help you? How can I help you? Como posso ajudar você? Tranquilo aqui? Então, antes da gente continuar falando do how com adjetivos, anota esses aí. How e mais um adjetivo. Então, ele significa quão e mais o adjetivo. Fica tranquilo porque você já até conhece, por exemplo, how old are you? How old are you? Nós dizemos que é equivalente ao quantos anos você tem do português. Mas se a gente for entender palavra por palavra, significa quão velho você é. Mas como nós falamos assim, nós falamos quantos anos você tem, né? Mas eu posso perguntar, por exemplo, how old is your house? How old is your house? Quão velha, quão antiga é a sua casa? Deu para entender? Quão velho? Tem mais exemplos. Você pode colocar qualquer adjetivo depois do how. Então, por exemplo, how big is your city? How big is your city? Quão grande é sua cidade?
How long is that river? How long is that river? Quão longo é aquele rio? How far is your house? How far is your house? Quão longe é a sua casa? Tranquilo aqui? Então anota esses exemplos antes da gente usar, aprender how e mais uma outra palavrinha que muda o significado. Por último, do último, how many, how much. Super simples de entender. How many, quantos. Tudo que em português a gente falar quantos, how many. Tudo que em português a gente falar quanto, how much. Super simples. Falou em português, o outro em inglês. Um em português, o outro em inglês. Super simples de entender. Quando você ainda não pegou a diferença lá contável, incontável, faz assim que vai dar tudo certo, tá? Exemplos com how many, how much. Então, how many books do you have? How many books do you have? Quantos livros você tem? E com how many, how much money do you have? How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Anota aí. E aí me conta, que aulão, né? Foi intensivo, não foi? Eu espero muito que você tenha gostado. Fica até o final, espera um pouquinho. Deixa o seu exemplo nos comentários. Lembra de anotar as question words e fazer os exemplos, tá? Os seus próprios exemplos, além de anotar os exemplos que eu dei aqui. Desde já eu agradeço por curtir, compartilhar. E no finalzinho agora vai aparecer algumas recomendações de outras aulas, de outros vídeos para você assistir. Escolhe um deles para você assistir, tá bom? Um grande beijo, até o próximo!